Ô Cavanzi, como que era aquilo? Nós vamos fazendo cronologicamente, nós já vamos chegar em 2002. Não preocupa, eu adoro ouvir ele. Eu adoro ouvir ele. Nossa, né? isso aqui, um vinhozinho na lareira. Meu amor, a gente vai a noite inteira, até amanhecer. Aquela hora que ele pega no braço aqui e fala, sabe uma história? Eu paro na hora. Eu tô com cigarro, eu nem fumo mais, tô com cigarro, queimo o dedo. O mais engraçado... E essa família é boa de papo. Se deixar, a gente, ó... O mais engraçado foi ontem com o Manzini. Com o Manzini, né? Que chegou uma hora e... Aí as duas velhas conversando e botando a conversa em dia, né? Aí chegou a esposa do Manzini e falou assim, você tem um curso pra dar. Precisa, tem horário. Precisa, depois a gente come uma pizza, né? Me diz uma coisa, que indústria era essa em 70? Que imprensa era essa? Porque eram o quê? 5 meios de comunicação? 6? Não, tinha mais, né? Quer dizer, se for, eu não lembro, né? Porque na época tinha mais coisa pelo Brasil inteiro, né? Bahia, Brasília já tinha. Já tinha tudo isso. Mesmo sem ter indústria, já tinha cobertura. Sim, já tinha cobertura, né? Todo mundo descobriu que esse era um bom filão, né? Quer dizer, ainda mais depois do Jornal do Carro, né? Mas, se não me engano, o JB já tinha, a Globo já tinha caderno, todos os dois já tinham caderno de veículos, né? E o Jornal da Tarde, quando resolveram fazer, que era o Jornal do Carro, né? Chamaram o Seco, aí também eu fui para lá. E até 1970 eu trabalhei junto com ele, né? Que era uma página só. Depois eu fui para 4 Rodas, aí fui fazer esporte, aí também fazia Segredo de Fábrica, que era uma coisa... muito quente na época, né? A gente saía atrás dos protótipos, né? Sabe? Que para fotografar. O Laranjeira, Cláudio Laranjeira. O Laranja tem um monte de história, nossa senhora. Tem. Outro que virá. Mas aí a gente era muito importante na época, né? Porque era uma indústria nova que estava crescendo, então todo mundo ia atrás, né? E tinha já os cadernos e o Jornal do Carro veio para isso também, né? E depois que eu saí de lá, acho que mais uns 2, 3 anos, aí ele acabou virando um caderno. Foi logo depois que o Seco saiu, que o Seco foi para a Ford, né? Foi ser assessor de imprensa, né? E aí entrou o Nivaldo Nottoli, que transformou, que era uma página, porque eles sacaram que toda quarta-feira, quer dizer, para você ver a importância que era, na época, você ter alguma coisa falando sobre a indústria automobilística, né? Toda quarta-feira o Jornal da Tarde vendia mais. Olha aí. Coincidência ou não. Coincidência ou não. Estranho. Era por causa do Jornal do Carro. Legal. Porque todo mundo comprava, porque ele tinha a tabela de preços também, né? Então, todo o pessoal que vendia carro, né, comprava e vendia carro, né, da chamada boca, né, eles compravam o jornal para poder ver preço, né, discutir, coisa e tal. Quem ia comprar um carro, comprava o jornal para poder ver qual era o preço do carro, coisa e tal. E até a tabela FIPE, acho que foi o Haddad que lançou, em 2006. Até ele, até a FIPE, sim, a tabela do Jornal do Carro valia para tudo. O Brasil inteiro. Tanto que depois, 4 Rodas tinha tabela, Auto Esporte tinha tabela, todo mundo começou a fazer a tabela, né? O problema das revistas é que a tabela era defasada, né? Porque a revista fecha em tempos de inflação. Em tempos de inflação dançava, né? E no caso do Jornal do Carro, não, era semanal. Semanal, é isso aí, é isso aí. Na época do Sarney não funcionava muito. Na época do Sarney era meio complicado, era né? Meio complicado. Mas remarcava o preço do dia para noite. Mas pelo menos não era de mês em mês, sim, era de semana em semana. Valia muito. E era aquela coisa analógica, né? Falou assim, a referência que eu tenho é essa aqui. Se a inflação na semana foi 12%, porque mediam assim, né? Era assim. Na semana. Então, isso aqui mais 12%, eu vou botar 15 para vender por 12. Loucura, né? Loucura. Mas aí foi muito engraçado, né? Porque aí eles resolveram fazer o caderno. Foi aí que nasceu o caderno do Jornal. E aí você 4 Rodas. E aí eu estava em 4 Rodas. Época de redação, quem era? Karsug, você? Não, o Karsug era Placar. Ah, sim. Mas ele fez 4 Rodas também, não? Não, fez sim, claro que fez. fez. Óbvio, depois ele foi para lá, como o Karsug não fez. Ficou 15 anos juntos. Maluco. É a idade, não se preocupa, né? E o Karsug na época era Placar. Logo depois ele também foi fazer o que ele queria, que era 4 rodas. Ele também adora automóvel. Adora, né? mais que futebol. Mais do que futebol, é incrível, né? Ele sempre se sobressaiu por causa do futebol, mas o que ele gosta mesmo é de automóvel. Ele queria ser construtor, ele falou. Ele sabe tudo.
aquela fleugma dele, né? Muito bom, muito era bom. muito engraçado. E aí você ficou 15 anos a 4 rodas? Eu fiquei 18. 18 anos e 18 4 anos, rodas. cara. Aí, De 70 a 88. 70 a 88. Não Aí, pegou a época dos carros importados. Mas também de nacional você cobriu tudo. Você estava naquela reportagem que o Senna fala os carros nacionais estão no mesmo nível dos europeus? Que ele Não, testa eu já Audi, ele testa Santana. É 85 isso aí, eu acho. Uma capa Eu- com o Que Senna. memória eu é tava, essa, João? eu Chocada. tava na Que época, isso? eu tava fazendo a revista Moto, Supermoto, né, que era um filhote de 4 rodas. Aí como eu gostava de moto, né, como eu gosto até hoje, me botaram para fazer a revista, né? Foi um projeto meu que acabou dando certo. Ela começou como bimestral, depois virou mensal, né? Viram que tinha mercado. E aí depois de um tempo eu não fui ser o diretor dela logo de cara. Mas depois de 2 anos, né, trocaram os diretores, coisa e tal, aí chegou uma hora, eu falei, Emílio, entra você lá. Você vai ficar lá provisório, né, porque até a gente achar alguém que faça a revista. 6 meses depois, cheguei e falei, cadê? Vou. Não, continua aí. Estão esperando nascer a pessoa? Mas você não sabe, o papai foi treieiro, ele fazia trilha de moto, ele curte muito. Bernardão que o diga. Pois é. Hoje é um jipeiro de verdade. Hoje é um jipeiro de verdade. Você acompanha ele, Camila, nas jipadas? Não, eu tenho que acompanhar, mas a gente tava até falando dele outro dia, né, pai? Quem? Do Jeep? Do Jeep, então. Mas nós fizemos trilha outro dia. Ah, você tá falando que eu acompanho ele nas trilhas? Nas trilhas, é. Desde criança, eu era a mascote da turma. Camila ia comigo na Eu trilha. ia criança, dormindo eu virei a mascotinha, e a gente ia muito cedo fazer trilha, porque pra Sabará e tal, e como você não tem hora pra voltar, a gente vai cedo, né? Porque não sabe o que vai encontrar no meio do caminho, que enrosco vai dar. E no começo da trilha eu ia dormindo, porque eu nunca fui uma pessoa muito da manhã. E eu lembro... Bem-vindo ao clube. E eu lembro... Eu também não sou, mas pra fazer trilha, Ele ia. acordo cedo. Não, eu ia, mas o comecinho eu lá dormindo. E eu lembro do pessoal quando passava, tipo assim, agarrava alguém, passava um pessoal perto do Jeep, do nosso... Fala baixo que a Camila tá dormindo. E aí todo mundo passava baixinho, aí andava mais um pouco, aí gritava de novo e tal. Porque eu era mascotinha, eu ia em todas. Não, assim, e o mais adorava. engraçado, chegava uma hora que a Camila ia pro Jeep de alguém. Eu Ela ia. sumia. Você tá entendendo? Aventura. Ela ia, não, e ela Eu ia com todo mundo. Todo mundo pegava a Camila e ficava, agora a Camila vem comigo. Agora, aí, claro, né, pessoal, né, lanche, Sim, né, sim. refrigerante. É legal você chegar, põe uma criança e falar assim, ó lá, ó o que eu tô fazendo aqui, vê se seu pai faz isso aqui. O jipeiro tem toda essa brincadeira legal, né, saudável. Eu legal. virei mascotinha mesmo. A gente fez muito tempo. Aí teve uma época que a gente deu uma parada, né, pai? É verdade. A gente parou. A gente parou por causa do canal, né? Que foi a... Não, um pouco antes do canal, a gente já tinha diminuído. Você tava num ritmo na TV, era mais complicado, viajava mas é isso aí, muito. é verdade. É que eu quero chegar, Tava porque complicado.